Ok, então vamos aqui, como eu disse, vou usar aqui o método de considerar as premissas verdadeiras. Então, fazendo aqui as premissas verdadeiras, né? Essas caixas de implicação lógica são muito tranquilas, principalmente quando eu tenho uma conjunção ou quando eu tenho uma proposição simples. Então tá aí. Ao fazer essas premissas verdadeiras, agora a gente tem que analisar e verificar o valor lógico de cada proposição simples, né? Vou começar por qual? Vou começar pela conjunção. Olha, uma conjunção, por que eu vou começar pela conjunção? Porque uma conjunção, para ser verdadeira, só tem uma maneira. É que ambos os termos sejam V. Então daqui eu já sei que o G é menor do que o A, é verdade, e sei que o G é maior que o D, é verdade. Isso é certeza absoluta, tá? Pessoal, questões que envolvem posição, é interessante a gente fazer um desenho aqui assim, ó, das posições, tá? Vamos colocar essa informação, que o G é menor do que o A e o G é maior que o D. Olha, então, como eu falei, G é a posição de Guto, o A é a posição de Aires, né? Então, essas letras quer dizer posição. Então, se a posição de Guto é menor do que a de Aires, pronto, aqui seria o primeiro lugar, aqui mais à frente, tá certo? E aqui é a última posição, aqui no final é a última posição. Então, o Guto chegou antes de Aires, né? G menor do que A. Então, o G está mais próximo, da primeira posição que o A, tá? Eu não sei a posição do G nem a do A, só estou dizendo que o G está mais próximo da primeira posição. Pode ser até o G ser a primeira posição, né? Nesse desenho aqui. Vamos ver aqui. Então, o Guto chegou antes de Aires. Agora, vamos colocar aqui o G maior que o D. Ó. A posição de Guto é maior que a de Dada, ou seja, quer dizer que o Dada chegou antes. Então, o Dada está antes do Guto. Então, bota aqui, ó, o Dada, aqui, ó, antes do Guto. Tá bom? Então, já sei com certeza que o Guto não foi o primeiro, nem o Aires foi o primeiro. Pode ser o primeiro quem? Pode ser o Dada, ou então o outro que eu não usei ainda, que é o Juba. Né? Um dos dois foi o primeiro lugar. Pronto, coloquei essa informação aqui, tá bom? É interessante colocar essa informação em cima da linha, porque aí você já sabe aqui, ó, que o D chegou antes do G, o G chegou antes do A, muito mais fácil de verificar essa informação. Vamos agora, com essa informação, passar para as demais premissas. Vamos ver aqui, ó. Envolvendo aqui, por exemplo, aqui, o Juba. Sobre o Juba, por enquanto eu não sei nada. Então, isso aqui eu vou responder depois. Isso aqui, ó, que envolve Juba, eu vou responder depois. Aí isso aqui dá para responder agora. Ó, aqui envolve o Aires e o Dada. E eu tenho uma relação entre Aires e Dada. Tá aqui, ó. Eu tenho uma relação aqui, ó. O Aires ele chegou depois do Dada, né? Ou seja, o Dada chegou antes do Aires. Então, isso aqui tá certo? O Aires é maior que o Dada? Tá certo. Isso aqui é verdade. Ok? Olha, sendo isso é verdade, e aqui é um bicondicional, pessoal. Como é um bicondicional, a bicondicional, para ser verdadeira, eles têm que ter valor lógico igual. Então, se a segunda parte é verdade, essa primeira parte aqui também tem que ser verdade. E olha que beleza aqui, ó. Aqui é o conectivo E. O conectivo E só tem uma maneira de ser verdade. É quando ambos são verdade. Então, essa parte é verdade aqui, da conjunção, e essa segunda parte da conjunção também tem que ser verdade. Quer dizer o quê? Que o Guto chegou antes do Juba, é verdade, e o Juba chegou antes do Aires, é verdade. Deixa eu colocar essa informação, vamos colocar aqui, né? Tentar colocar aqui, ó. Então, tem o seguinte, que o Guto, né, é menor do que o Juba. Então, ou seja, o Juba chegou depois do Guto. O Juba chegou depois do Guto, o Juba pode estar onde? Se ele chegou depois do Guto. O Juba pode estar aqui, entre o G e o A, ou depois do A, tá bom? Então, o Juba, ele pode estar aqui, ele chegou depois do Guto, sei disso. Então, ele pode estar aqui, antes do A, ou depois do A. Ou até mesmo junto com o A também, né? É uma possibilidade. Agora, vamos analisar aqui, ó. O Juba chegou antes do Aires. Ah, então se chegou antes do Aires, então é aqui. O Juba está aqui no meio.
tá certo? O Juba chegou depois do Guto e antes do Aires, então ele está aqui no meio. Já tem umas 4 posições, pessoal, tá aqui, ó. Primeira posição, chegou na primeira, chegou na segunda posição, chegou na terceira posição e chegou na 4ª posição. Já tem aí as posições, né? Aliás, ainda falta, na verdade não eram 4 rapazes não, né? Eram 5 rapazes. Ainda falta o Cacau, então deixa eu corrigir aqui, ó. Ainda falta o Cacau, são 4 rapazes. Tudo bem, tá tudo, continua certo aqui, tá bom? Tudo que eu fiz até agora está certo, apesar, né, que eu estar trabalhando, considerando que eram 4 pessoas, mas tudo que eu fiz até o momento está certo. Tá, aqui, ó, o Juba chegou depois do Aires, chegou depois do Guto e antes do Aires. Então tem que colocar o Juba aqui no meio mesmo, tá bom? Agora só as posições vão de 1 a 5, não de 1 a 4. Vamos lá, continuando aqui a análise. Já analisamos a primeira premissa e a segunda premissa e achamos isso aqui. Vamos continuar aqui. Na última, tá dizendo aqui, ó. Vou trabalhar aqui, vamos ver se aqui, ó. A igual a G. Isso é verdade? O A é igual a G? Não. Olha, o G está aqui, o A está aqui, estão em posições diferentes. Então, G igual a A é falso. Se G igual a A é falso, aqui como é um bicondicional, isso aqui também tem que ser falso. Olha, C diferente de J é falso, significa o quê? Significa que o C é igual ao J. Pronto. Então, achei essa informação aqui. A posição de Cacau e Juba é a mesma. Então, o Cacau eu vou colocar aqui, ó, junto com o Juba, tá certo? O Juba e o Cacau estão na mesma posição. Né? Acabou no final sendo 4 também, né? Porque houve empate aqui na terceira posição. Pronto. Temos aqui, né, as posições. Aqui, primeiro lugar, realmente, segundo lugar, terceiro lugar empatado, né? O Cacau e o Juba, e no final aqui, 4º lugar, o Aires, que foi o último lugar. Analisando aqui as opções de respostas, a letra A diz assim, ó, Cacau chegou antes de Aires. Ok, tá aqui, ó, Cacau chegou antes de Aires, ok. E Cacau chegou depois de Dada, tá certo? Cacau chegou depois de Dada, tá certo. E a última informação é que Cacau chegou junto com Juba, tá certo, Cacau chegou junto com Juba. Então, a resposta é realmente a letra A. Então, finalizada aí a solução da questão 5. Não foi uma questão bonita, né? Uma questão bem interessante, porque envolve essa questão de menor ou maior. Então, como é que eu vou usar isso, professor, essa questão de menor e maior? Quando houver uma ordem, tá, pessoal? De notas, de altura, de peso. Então, tudo que envolver uma certa ordem, você vai utilizar essa linha aqui, ó. Você vai utilizar essa linha aqui, tá bom? Vamos agora à questão 6, questão meia dúzia. É uma questão da Carlos Chagas, é uma questão recente. Vamos resolver essa questão. Eu coloquei aqui essa questão 6, que achei bem interessante do ponto de vista didático para vocês. Então, tá aqui, questão 6. Considere as seguintes afirmações. Se ocorrer uma crise econômica, então o dólar não subirá. Ou o dólar subirá ou os salários serão reajustados, mas não ambos. Os salários serão reajustados, se somente se não ocorrer uma crise econômica. Sabendo que as 3 afirmações são verdadeiras, é correto concluir que necessariamente... Pronto. Vamos lá, vamos classificar essa questão como... Que tipo de questão? É de implicação lógica. Eu tenho aqui, né, as premissas envolvendo aqui os conectivos, tá ok? E ele quer uma conclusão dessas premissas. Pessoal, será que você pode confundir implicação lógica com diagrama lógico? Olha, diagrama lógico também não deixa de ser uma implicação lógica. Já vimos essa parte de diagrama lógico. Diagrama lógico também nós tínhamos várias afirmações. Só que aquelas afirmações que nós vimos no diagrama lógico envolviam as palavras todo, nenhum e algum. Por isso que eu chamei de diagrama lógico, tá? Aqui, na questão que eu chamo de implicação lógica, são afirmações que envolvem os conectivos. Condicional, a conjunção, a disjunção, tá? O bicondicional e até o exclusivo. Vamos ver aqui, ó. Falando em o exclusivo,
essa segunda afirmação aqui, ela traz uma disjunção exclusiva. Por quê? Ó? Por causa disso aqui, ó. Mas não ambos, né? Então, ele está excluindo a situação que os dois ocorrem ao mesmo tempo. Então, é uma disjunção exclusiva. Certo? Então, temos aí as premissas e ele quer a conclusão. Como é que a gente resolve esse tipo aí? Ó? Vamos, primeira coisa, transformar essas premissas, né, essas proporções simples, em letras. Já sabemos disso. Isso é para facilitar a solução da questão. Então, ocorreu uma crise econômica. Vamos chamar isso aqui, ocorreu uma crise econômica. Vamos chamar de A. Tá? O dólar não subirá. Então, eu vou chamar aqui o dólar subir vai ser B. Então, não subir vai ser não B. Tá? Subir é B, não subir é não B. A segunda premissa, o dólar subirá. Então, o dólar subirá, eu chamei de B. Né? Isso aqui eu chamei de B. Ficou meio apertado aqui. Vou botar aqui, ó. Chamou de B. Aqui, os salários serão reajustados. Vou chamar de C. Tá? Isso aqui eu vou chamar de C. Próximo, os salários serão reajustados. Isso aqui já apareceu. Eu já chamei isso aqui de C. Se, somente se, não ocorrer uma crise econômica. Ou ocorrer uma crise econômica, eu já chamei de A. Não ocorrer a crise, vai ser não A. Pronto, já chamei cada proporção simples de uma letra. Vamos representar simbolicamente as premissas. Então, a primeira premissa ficou assim, ó. Ficou A. A implica não B. A segunda premissa ficou B e O, né? Só que aqui é o O exclusivo. Como é o exclusivo, vou colocar aquele tracinho aqui embaixo, tá bom? Esse tracinho aqui embaixo quer dizer que é o exclusivo. Então, B, O, C. E a terceira premissa é os salários serão reajustados, que é a letra C, bicondicional. Não ocorrer uma crise econômica, não há. Pronto, aí. São as proporções simples, né, representadas simbolicamente. Pessoal, agora vocês vão ver que é o seguinte, nessas premissas aqui, nessas proposições, eu tenho alguma proporção simples? Ou alguma conjunção? Não, não tenho. E aí, professor, se eu não tenho, não posso usar aquele método, né, de considerar as premissas verdadeiras. Não posso utilizar aquele método. E aí, qual o método que eu posso utilizar dentro daqueles 4 métodos vistos, né, na parte de argumentação lógica? Olha, eu posso utilizar aqui a tabela verdade, tá certo? E eu posso também usar o método da conclusão falsa. Aliás, da conclusão falsa, você vai ver que não é interessante utilizar. Até nem dá para utilizar. Vou explicar por quê. Então, vamos lá. Tabela verdade dá. Só que vejam quantas letrinhas são, pessoal. A, B e C, né? São 3 letrinhas. 2 elevado a 3 dá 8. Então, ó, vai ser uma tabela verdade de 8 linhas. A tabela verdade de 8 linhas é até um pouquinho trabalhoso. Eu gosto de fazer tabela verdade quando é no máximo 4 linhas. Então, essa questão aqui eu vou resolver de maneira diferente das questões que eu fiz até o momento, que é da questão 1 à questão 5. Eu vou resolver diferente, porque não aparece uma proporção simples, nem uma conjunção nas premissas. Olha, aqui eu posso... Aqui não, aqui eu vou resolver assim, ó. Eu vou até fazer o seguinte conceito. As questões de 1 a 5, observem que sempre aparecia uma proposição simples ou então aparecia uma conjunção. E quando isso ocorre, eu chamo que é uma implicação lógica do tipo 1, tá certo? Então, o que é implicação lógica do tipo 1? Tipo 1 é quando aparece uma... Não vou escrever aqui não, só vou ditar. Tipo 1, que é tipo 1? Implicação lógica do tipo 1. Ó, implicação lógica do tipo 1. É quando na questão, nas premissas, aparece pelo menos uma proporção simples ou então uma conjunção. É do tipo 1, tá certo? Essa questão é do tipo 1, essa implicação é do tipo 1? Não.
não é do tipo 1, que não aparece nem premissa, nem uma conjunção, nem uma proposição simples. Não é do tipo 1. Se não é do tipo 1, então é do tipo 2. Implicação lógica do tipo 2. Então, essa questão que nós estamos resolvendo aqui vai ser do tipo 2. Eu classifiquei, tá? Essa classificação tipo 1 e tipo 2, tá? Foi feita por mim e pelo professor Sérgio, tá? Isso aqui não existe em outros livros. Essa parte de implicação lógica, a argumentação, aqueles testes de validade, tudo, né? Isso aí é da experiência de várias provas resolvidas. A gente inventou métodos para facilitar a solução de vocês, pessoal. Ok? Então, você dificilmente vai encontrar esses métodos em livros, que não seja o que eu e o Sérgio fizemos. Então, esse negócio tipo 1 e tipo 2, né, como já falei, é um nome definido por mim e pelo Sérgio. Então, o tipo 2, tá? São dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, já disse o conceito. Se não for tipo 1, tá certo? Se não for tipo 1, é tipo 2, tá bom? Então, quem é tipo 2? É aquela implicação lógica que não tem proposição simples, nem tem conjunção entre as premissas. É do tipo 2. Pronto, essa questão é do tipo 2. E como é que resolve questão do tipo 2? Questão do tipo 2, tipo 1 já sabemos. Tipo 1 você considera as premissas verdadeiras, tá? E vai achar o valor lógico das letras. E depois testa a conclusão. Do tipo 2, para resolver o tipo 2, tem duas maneiras, até três maneiras, né? Vou colocar aqui, ó. Tem até três maneiras de resolver. Qual dessas três maneiras eu vou utilizar? E quais são essas três maneiras? Ó, a primeira maneira é usando a tabela verdade, né? A segunda maneira fazendo por hipótese. Fazendo por hipótese. Ó, deixa eu colocar uma ordem diferente aqui. Deixa eu colocar aqui numa ordem diferente. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Eu vou colocar aqui como a primeira solução por hipótese, tá? Por hipótese. Pronto. A segunda solução vai ser por tabela verdade. Tá bom? Tabela verdade. A terceira solução seria por conclusão aqui. Conclusão falsa. Aquele método de validade do argumento. Conclusão falsa. E eu vou ter que colocar mais um método aqui. Um método, estou inventando método, mas estou inventando para facilitar, não é para complicar não. Então, esse último aqui é um método que chama de método dominó. Né? Nós já até vimos na parte de argumentação lógica, nós vimos esse método aqui do dominó. Pronto, certo? Então, do tipo 2, eu vou resolver por uma dessas maneiras aqui. Né? Mas qual que eu vou escolher? Qual que eu vou escolher? Pessoal, então é o seguinte, olha, você vai dar prioridade a esse método aqui. Só que esse método aqui, para usar isso aqui, eu vou ter que as opções de resposta, elas têm que ser conjunções. Ou seja, tem que ser afirmações que envolvam o conectivo e. Não pode aparecer nas opções de resposta o conectivo ou, nem condicional, nem bicondicional, tá bom? Então, vou usar esse método aqui quando nas opções de resposta, repetindo, quando nas opções de resposta aparecer somente o conectivo e. É o caso? É o caso, tá aqui, ó, pessoal. Ó, o dólar subirá, os salários serão reajustados e não ocorrerá uma crise econômica. Tá vendo? Aqui estou usando o E. Essa vírgula aqui é também como fosse um E, né? Aqui também, ó, E também, né? E. Então, observe que sempre eu estou usando aqui o conectivo E, tá? O dólar subirá e os salários não serão reajustados e. Tá vendo? Então, tudo aqui, ó, envolve conectivo E. Se as opções de resposta envolvem conectivo E, você vai usar esse método aqui, o método de hipótese, tá bom? Então, eu vou fazer um intervalo agora, daqui a pouco eu volto com a solução da questão 6 através do método de hipótese. Quando eu tenho uma conjunção ou quando eu tenho uma proposição simples. Então tá aí.
Ao fazer essas premissas verdadeiras, agora a gente tem que analisar e verificar o valor lógico de cada proporção simples, né? Vou começar por qual? Vou começar pela conjunção. Olha, uma conjunção, por que eu vou começar pela conjunção? Porque uma conjunção, para ser verdadeira, só tem uma maneira. É que ambos os termos sejam V. Então, daqui eu já sei que o G é menor do que o A, é verdade, e sei que o G é maior que o D, é verdade. Isso é certeza absoluta, tá? Pessoal, questões que envolvem posição, é interessante a gente fazer um desenho aqui assim, ó, das posições, tá? Vamos colocar essa informação, que o G é menor do que o A e o G é maior que o D. Olha, então, como eu falei, G é a posição de Guto, o A é a posição de Aires, né? Então, essas letras quer dizer posição. Então, se a posição de Guto é menor do que a de Aires, pronto, aqui seria o primeiro lugar, aqui mais à frente, tá certo? E aqui é a última posição, aqui no final é a última posição. Então, o Guto chegou antes de Aires, né? G menor do que A. Então, o G está mais próximo, da primeira posição que o A, tá? Eu não sei a posição do G nem a do A, só estou dizendo que o G está mais próximo da primeira posição. Pode ser até o G ser a primeira posição, né? Nesse desenho aqui. Vamos ver aqui. Então, o Guto chegou antes de Aires. Agora, vamos colocar aqui o G maior que o D. Ó. A posição de Guto é maior que a de Dada, ou seja, quer dizer que o Dada chegou antes. Então, Dada está antes do Guto. Então, bota aqui, ó, o Dada, aqui, ó, antes do Guto. Tá bom? Então, já sei com certeza que o Guto não foi o primeiro, nem o Aires foi o primeiro. Pode ser o primeiro quem? Pode ser o Dada, ou então o outro que eu não usei ainda, que é o Juba. Né? Um dos dois foi o primeiro lugar. Pronto, coloquei essa informação aqui, tá bom? É interessante colocar essa informação em cima da linha, porque aí você já sabe aqui, ó, que o D chegou antes do G, o G chegou antes do A, muito mais fácil de verificar essa informação. Vamos agora, com essa informação, passar para as demais premissas. Vamos ver aqui, ó. Envolvendo aqui, por exemplo, aqui, o Juba. Sobre o Juba, por enquanto eu não sei nada. Então, isso aqui eu vou responder depois. Isso aqui, ó, que envolve Juba, eu vou responder depois. Aí isso aqui dá para responder agora. Ó, aqui envolve o Aires e o Dada. E eu tenho uma relação entre Aires e Dada. Tá? As questões de 1 a 5, observem que sempre aparecia uma proposição simples ou então aparecia uma conjunção. E quando isso ocorre, eu chamo que é uma implicação lógica do tipo 1. Tá certo? Então, o que é implicação lógica do tipo 1? Tipo 1 é quando aparece uma... Não vou escrever aqui não, só vou ditar. Tipo 1, o que é tipo 1? Implicação lógica do tipo 1. Ó, implicação lógica do tipo 1. É quando na questão, nas premissas, aparece pelo menos uma proposição simples ou então uma conjunção. É do tipo 1, tá certo? Essa questão é do tipo 1, essa implicação é do tipo 1? Não é do tipo 1, que não aparece nem premissa, nem uma conjunção, nem uma proposição simples. Não é do tipo 1. Se não é do tipo 1, então é do tipo 2. Implicação lógica do tipo 2. Então, essa questão que nós estamos resolvendo aqui vai ser do tipo 2. Eu classifiquei, tá? Essa classificação tipo 1 e tipo 2, tá? Foi feita por mim e pelo professor Sérgio, tá? Isso aqui não existe em outros livros. Essa parte de implicação lógica, a argumentação, aqueles testes de validade, tudo, né? Isso aí é da experiência de várias provas resolvidas. A gente inventou métodos para facilitar a solução de vocês, pessoal. Ok? Então, você dificilmente vai encontrar esses métodos em livros, que não seja o que eu e o Sérgio fizemos. Então, esse negócio tipo 1 e tipo 2, né, como já falei, é um nome definido por mim e pelo Sérgio. Então, o tipo 2, tá? São dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, já disse o conceito. Se não for tipo 1, tá certo? Se não for tipo 1, é tipo 2, tá bom? Então, quem é tipo 2? É aquela implicação lógica que não tem
proposição simples, nem tem conjunção entre as premissas. É do tipo 2. Pronto, essa questão é do tipo 2. E como é que resolve questão do tipo 2? Questão do tipo 2, tipo 1 já sabemos. Tipo 1 você considera as premissas verdadeiras, tá? E vai achar o valor lógico das letras. E depois testa a conclusão. Do tipo 2, para resolver o tipo 2, tem duas maneiras, até 3 maneiras, né? Vou colocar aqui, ó. Tem até 3 maneiras de resolver. Qual dessas 3 maneiras eu vou utilizar? E quais são essas 3 maneiras? Ó, a primeira maneira é usando a tabela verdade, né? A segunda maneira fazendo por hipótese. Fazendo por hipótese. Ó, deixa eu colocar uma ordem diferente aqui. Deixa eu colocar aqui numa ordem diferente. Deixa eu voltar aqui. Vou começar pela conjunção. Porque uma conjunção, para ser verdadeira, só tem uma maneira. É que ambos os termos sejam V. Então, daqui eu já sei que o G é menor do que o A, é verdade. E sei que o G é maior que o D, é verdade. Isso é certeza absoluta, tá? Pessoal, questões que envolvem posição, é interessante a gente fazer um desenho aqui assim, ó, das posições, tá? Vamos colocar essa informação, que o G é menor do que o A e o G é maior que o D. Olha, então, como eu falei, G é a posição de Guto, o A é a posição de Aires, né? Então, essas letras quer dizer posição. Então, se a posição de Guto é menor do que a de Aires, pronto, aqui seria o primeiro lugar, aqui mais à frente, tá certo? E aqui é a última posição, aqui no final é a última posição. Então, o Guto chegou antes de Aires, né? G menor do que A. Então, o G está mais próximo, da primeira posição que o A, tá? Eu não sei a posição do G nem a do A, só estou dizendo que o G está mais próximo da primeira posição. Pode ser até o G ser a primeira posição, né? Nesse desenho aqui. Vamos ver aqui. Então, o Guto chegou, ó, antes de Aires. Agora, vamos colocar aqui o G maior que o D. Ó. A posição de Guto é maior que a de Dada, ou seja, quer dizer que o Dada chegou antes. Então, Dada está antes do Guto. Então, bota aqui, ó, o Dada, aqui, ó, antes do Guto, tá bom? Então, já sei com certeza que o Guto não foi o primeiro, nem o Aires foi o primeiro. Pode ser o primeiro quem? Pode ser o Dada, ou então o outro que eu não usei ainda, que é o Juba. Né? Um dos dois foi o primeiro lugar. Pronto, coloquei essa informação aqui, tá bom? É interessante colocar essa informação em cima da linha, porque aí você já sabe aqui, ó, que o D chegou antes do G, o G chegou antes do A, muito mais fácil de verificar essa informação. Vamos agora, com essa informação, passar para as demais premissas. Vamos ver aqui, ó. Envolvendo aqui, por exemplo, aqui, o Juba. Sobre o Juba, por enquanto eu não sei nada. Então, isso aqui eu vou responder depois. Isso aqui, ó, que envolve Juba, eu vou responder depois. Aí isso aqui dá para responder agora. Ó, aqui envolve o Aires e o Dada. E eu tenho uma relação entre Aires e Dada. Tá aqui, ó. Tem uma relação aqui, ó. O Aires ele chegou depois do Dada, né? Ou seja, o Dada chegou antes do Aires. Então, isso aqui tá certo? O Aires é maior que o Dada? Tá certo. Isso aqui é verdade. Ok? Olha, sendo o A ou depois do A, tá bom? Então, o Juba, ele pode estar aqui. Ele chegou depois do Guto, sei disso. Então, ele pode estar aqui antes do A ou depois do A. Ou até mesmo junto com o A também, né? Uma possibilidade. Agora vamos analisar aqui, ó. O Juba chegou antes do Aires. Ah, então se chegou antes do Aires, então é aqui. O Juba está aqui no meio. Tá certo? O Juba chegou depois do Guto e antes do Aires. Então ele está aqui no meio. Já tem umas 4 posições, pessoal. Tá aqui, ó. Primeira posição, chegou na primeira, chegou na segunda posição, chegou na terceira posição e chegou na quarta posição. Já tem aí as posições, né? Aliás, ainda falta, na verdade não eram 4 rapazes não, né? Eram 5 rapazes. Ainda falta o Cacau. Então deixa eu corrigir aqui, ó. Ainda falta o Cacau. São 4 rapazes.
Tudo bem, continua certo aqui, tá bom? Tudo que eu fiz até agora está certo, apesar, né, que eu estar trabalhando, considerando que eram 4 pessoas, mas tudo que eu fiz até o momento está certo. Tá, aqui ó, o Juba chegou depois do Aires, chegou depois do Guto e antes do Aires, então tem que colocar o Juba aqui no meio mesmo, tá bom? Agora só as posições vão de 1 a 5, não de 1 a 4. Vamos lá, continuando aqui a análise. Já analisamos a primeira premissa e a segunda premissa. E achamos isso aqui. Vamos continuar aqui. Na última, está dizendo aqui, ó. Vou trabalhar aqui, vamos ver se aqui, ó. A igual a G. Isso é verdade? O A é igual a G? Não. Olha, o G está aqui. O A está aqui. Estão em posições diferentes. Então, G igual a A é falso. Se G igual a A é falso, aqui como é um bicondicional, isso aqui também tem que ser falso. Olha, C diferente de J é falso, significa o quê? Significa que o C é igual ao J. Pronto. Então, achei essa informação aqui. A posição de Cacau e Juba é a mesma. Então, o Cacau eu vou colocar aqui, ó, junto com o Juba, tá certo? O Juba e o Cacau estão na mesma posição. Né? Acabou no final sendo 4 também, né? Porque houve empate aqui na terceira posição. Pronto. Temos aqui, né, as posições. Aqui primeiro lugar, realmente, segundo lugar, terceiro lugar empatado, né? O Cacau e o Juba. E no final aqui, quarto lugar, o Aires, que foi o último lugar. Analisando aqui as opções de respostas, a letra A diz assim, ó. Cacau chegou antes de Aires. Ok, tá aqui, ó. Cacau chegou antes de Aires. Ok. E Cacau chegou depois de Dada, tá certo? Cacau chegou depois, chegou na segunda posição, chegou na terceira posição e chegou na quarta posição. Já tem aí as posições, né? Aliás, ainda faltam, na verdade não eram 4 rapazes não, né? Eram 5 rapazes. Ainda falta o Cacau. Então deixa eu corrigir aqui, ó. Ainda falta o Cacau. São 4 rapazes. Tudo bem, continua certo aqui, tá bom? Tudo que eu fiz até agora está certo, apesar, né, que eu estar trabalhando, considerando que eram 4 pessoas, mas tudo que eu fiz até o momento está certo. Tá, aqui ó, o Juba chegou depois do Aires, chegou depois do Guto e antes do Aires, então tem que colocar o Juba aqui no meio mesmo, tá bom? Agora só as posições vão de 1 a 5, não de 1 a 4. Vamos lá, continuando aqui a análise. Já analisamos a primeira premissa e a segunda premissa. E achamos isso aqui. Vamos continuar aqui. Na última, está dizendo aqui, ó. Vou trabalhar aqui, vamos ver se aqui, ó. A igual a G. Isso é verdade? O A é igual a G? Não. Olha, o G está aqui. O A está aqui. Estão em posições diferentes. Então, G igual a A é falso. Se G igual a A é falso, aqui como é um bicondicional, isso aqui também tem que ser falso. Olha, C diferente de J é falso, significa o quê? Significa que o C é igual ao J. Pronto. Então, achei essa informação aqui. A posição de Cacau e Juba é a mesma. Então, o Cacau eu vou colocar aqui, ó, junto com o Juba, tá certo? O Juba e o Cacau estão na mesma posição. Né? Acabou no final sendo 4 também, né? Porque houve empate aqui na terceira posição. Pronto, temos aqui, né, as posições. Aqui primeiro lugar, realmente, segundo lugar, terceiro lugar empatado, né, o Cacau e o Juba, e no final aqui, quarto lugar, o Aires, que foi o último lugar. Analisando aqui as opções de respostas, a letra A diz assim, ó. Cacau chegou antes de Aires. Ok, tá aqui, ó. Cacau chegou antes de Aires. Ok. E Cacau chegou depois de Dada, tá certo? Cacau chegou depois de Dada, tá certo. E a última informação é que Cacau chegou junto com Juba, tá certo. Cacau chegou junto com Juba. Então, a resposta é realmente a letra A. Então, finalizada aí a solução da questão 5. Não foi uma questão bonita, né? Uma questão bem interessante, porque envolve essa questão de menor ou maior. Então, como é que eu vou usar isso, professor? Essa questão de menor e maior? Quando houver uma ordem, tá, pessoal? De notas, de altura, de peso. Então, tudo que envolver uma certa ordem, você vai utilizar essa linha aqui, ó. Você vai